Graça e paz, sejam bem-vindos. Mensagem por Abraham Kuyper. A imagem de Deus no homem. 1 Coríntios 15:49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas um ponto resta a ser discutido, a saber, se a imagem divina se refere à imagem de Cristo. Esta opinião singular encontrou muitos defensores calorosos na igreja desde o início. Originou-se com Orígenes, que, com suas brilhantes, fascinantes e sedutoras heresias, tem perturbado muitas coisas na igreja. E sua heresia a esse respeito encontrou muitos defensores, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Até Tertuliano e Ambrósio o apoiaram, assim como Basílio e Crisóstomo, e foi preciso ninguém menos que Agostinho para erradicá-lo. Nossos teólogos reformados, seguindo Agostinho de perto, se opuseram fortemente a ela. Június, Zanchius e Calvin, Voetius e Cocédius o condenaram como um erro. Podemos dizer com segurança que em nossa herança reformada esse erro nunca teve lugar, mas no último século ela voltou a penetrar na igreja. A filosofia panteísta o ocasionou, e seus efeitos posteriores têm tentado nossos teólogos de mediação alemães e holandesas a retornar a esse antigo erro. Os grandes filósofos que encantaram as mentes dos homens no início deste século apaixonaram-se pela ideia de que Deus se tornou homem. Eles não ensinaram que o Verbo se tornou carne, mas Deus se tornou homem. E isso no sentido fatal de que Deus está sempre se tornando e que ele se torna um Deus melhor e mais puro à medida que se torna mais puramente homem. Este sistema pernicioso, que subverte os fundamentos da fé cristã e sob uma forma cristã aniquila o cristianismo essencial, levou à doutrina de que em Cristo Jesus esta encarnação se tornou um fato, e disso se deduziu que Deus teria se tornado homem mesmo que o homem não tivesse pecado. Muitas vezes falamos sobre o perigo de ensinar essa doutrina. A Escritura repudia isso, ensinando que Cristo é um redentor e uma expiação pelo pecado. Mas uma mera contradição passageira não impedirá esse mal. Este fio venenoso que corre através da urdidura e da trama da teologia ética não será arrancado da pregação até que prevaleça a convicção de que ela é filosófica e panteísta, afastando-se da simplicidade das Escrituras. Mas por enquanto nada pode ser feito. Quase todos os manuais alemães agora usados por nossos ministros em ascensão alimentam esse erro. Daí a prevalência generalizada da ideia de que a imagem na qual o homem foi criado era o Cristo. E isso é natural. Enquanto se mantiver que, mesmo sem pecado, o homem foi destinado a Cristo e Cristo ao homem, segue-se que o homem original foi calculado para Cristo e, portanto, criado segundo a imagem de Cristo. Como evidência de que isso se desvia da verdade, remetemos os teólogos aos escritos de Agostinho, Calvino e Voetius sobre esse ponto, e aos nossos leitores leigos oferecemos uma breve explicação por que nós e todas as igrejas reformadas rejeitamos essa interpretação. Começamos referindo-nos às muitas passagens nas Escrituras, ensinando que o pecador redimido deve ser renovado e transformado segundo a imagem de Cristo. Em 2 Coríntios 3,18 lemos: todos nós fomos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E em Romanos 8,29, que fomos predestinados para ser conformes à imagem de seu Filho. E em 1 Coríntios 15,49, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. A esta categoria pertencem todas as passagens nas quais o Espírito Santo nos exorta a nos conformarmos ao exemplo de Jesus, que não pode ser entendido como mera imitação, mas que significa decididamente uma transformação à sua imagem. E, finalmente, aqui pertencem aquelas passagens que ensinam que devemos crescer para um homem perfeito, à estatura da plenitude de Cristo, e que seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é.
Portanto, os crentes são chamados a se transformar à imagem de Cristo, que é o objetivo final de sua redenção. Mas esta imagem não é o Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade, mas o Messias, o Verbo encarnado. 1 Coríntios 15:44 fornece a prova inegável. Paulo declara ali que o primeiro homem, Adão, era da terra terrena, isto é, não somente após a queda, mas pela criação. Então ele diz que, assim como os crentes trouxeram a imagem do terreno, eles também levarão a imagem do celestial, ou seja, Cristo. Isso mostra claramente que em seu estado original o homem não possuía a imagem de Cristo, mas que depois a possuirá. O que Adão recebeu na criação é claramente distinto do que um pecador redimido possui em Cristo, distinguido neste particular que não era de acordo com sua natureza ser formado à imagem de Cristo, imagem que ele poderia receber somente pela graça após a queda. Isso é evidente também pelo que Paulo ensina em 1 Coríntios 11:3. Falando dos vários graus de glória ascendente, ele diz que o homem é o cabeça da mulher, e o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça de Cristo é Deus. E ainda, tendo falado desses quatro, mulher, homem, Cristo, Deus, ele diz enfaticamente no versículo 7, não como se poderia esperar, a mulher é a glória do homem, o homem é a glória de Cristo, mas, omitindo o link Cristo, ele escreve, porque o homem é a glória de Deus e a mulher a glória do homem. Se esta teoria em consideração fosse correta, ele deveria ter dito, o homem é a imagem de Cristo. Portanto, é claro que, de acordo com as Escrituras, a imagem após a qual devemos ser renovados não é aquela após o qual fomos criados. Os dois devem ser distinguidos. A última é a do Deus triuno cuja imagem penetrou no ser da raça. A primeira é a do santo e perfeito homem Cristo Jesus, nossa cabeça federal e como tal o exemplo, em holandês voorbeeld, literalmente uma imagem colocada diante de alguém, após a qual todo filho de Deus deve ser renovado e finalmente ele se parecerá. Portanto, a Escritura oferece duas representações diferentes. Primeiro, o Filho que é a imagem do Pai como a segunda pessoa na Trindade. Segundo, o mediador, nosso exemplo, voorbeeld, imagem colocada diante de. Portanto, nossa imagem após a qual devemos ser renovados. E entre os dois quase não há conexão. O ensinamento da Escritura de que o Filho de Deus é a imagem expressa de sua pessoa e a imagem do invisível refere-se à relação entre o Pai e o Filho no mistério oculto do ser divino. Mas falando de nosso chamado para sermos renovados segundo a imagem de Cristo, refere-se ao Verbo encarnado, nosso Salvador, tentado como nós em todas as coisas, mas sem pecado. A mera semelhança de som não deve nos levar a cometer esse erro. Todo esforço para traduzir Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à imagem ou à imagem do Filho, é confuso. Então, façamos deve referir-se ao Pai falando ao Espírito Santo, e isso não pode ser. A Escritura nunca coloca o Pai e o Espírito Santo em tal relação. Além disso, colocaria o Filho fora do maior ato da criação, a saber, a criação do homem. E a Escritura diz, sem ele nada do que foi feito se fez, João capítulo 1, versículo 3. E novamente, por meio dele, são criadas todas as coisas no céu e na terra. Portanto, este vamos deve ser tomado como um plural de majestade, do qual o hebraico não tem uma única instância na primeira pessoa. Ou como dito pelo Deus triuno, as três pessoas se dirigem mutuamente, ou o Pai dirigindo-se às duas outras pessoas. Um terceiro é impossível. Supondo que as três pessoas se dirigem uma à outra, a imagem não pode referir-se ao Filho, porque, falando de si mesmo, ele não pode dizer nossa imagem sem incluir as outras pessoas. Ou suponha que o Pai fale com o Filho e com o Espírito Santo. Mesmo assim não pode referir-se à imagem do Filho, visto que ele é a imagem do Pai e não do Espírito Santo. Seja qual for o sentido,
Essa visão é insustentável, fora da analogia das Escrituras e inconsistente com a interpretação correta de Gênesis 1:26. Para colocá-lo de forma abrangente, se a imagem divina se refere ao Cristo, deve ser a do Filho eterno, ou do mediador, ou de Cristo na carne. Esses três são igualmente impossíveis. Primeiro, o próprio Filho está envolvido na obra criativa. Em segundo lugar, sem pecado não há necessidade de um mediador. Terceiro, a Escritura ensina que o Filho se tornou carne segundo a nossa imagem, mas nunca que na criação nós nos tornamos carne segundo a sua imagem. A noção de que a imagem divina se refere à justiça e santidade de Cristo, implicando que Adão foi criado em justiça estranha, confunde a justiça de Cristo que abraçamos pela fé e que não existia quando Adão foi criado, e a justiça original e eterna de Deus o Filho. É verdade que Davi abraçou a justiça imputada, embora ela não existisse em seus dias, mas Davi era um pecador, e Adão antes da queda não. Ele foi criado sem pecado. Portanto, a imagem divina não pode se referir à justiça de Cristo revelada apenas em relação ao pecado. Em nossa triste condição atual, confessamos incondicionalmente que mesmo agora jazemos no meio da morte e temos nossa vida fora de nós mesmos em Cristo somente. Mas acrescentamos, bendito seja Deus, nem sempre será assim. Com nosso último suspiro, morremos totalmente para o pecado, e na manhã da ressurreição seremos semelhantes a Ele. Portanto, na felicidade eterna, nossa vida não será mais sem nós, mas em nós. Portanto, colocar a separação que foi causada apenas pelo pecado e que no santo continua apenas por causa do pecado em Adão antes da queda, nada mais é do que trazer algo pecaminoso para a própria criação e aniquilar a declaração divina de que o homem foi criado bom. Portanto, admoestamos os pregadores da verdade a retornar aos caminhos antigos e experimentados a esse respeito e ensinamos na sala de recitação, púlpito e classe catequética que o homem foi criado à imagem do Deus triuno. Amém. Deus abençoe a todos.